E você, sabe quem fez e quem faz história no chão que você pisa? Você entra e segue o trem da história? Ou perde o fio da meada e fica à beira do caminho? Que mensagens você emana para além do seu tempo? Você faz a sua história ou segue a manada? E onde você vê fermentar essa massa, né, que gerou o pão, que alimentava almas, espírito? Onde você vê hoje, nos tempos atuais, 130 anos depois, a padaria espiritual viva, pulsante? Onde está? Eu vejo vivo nesse movimento de sarau que explode pela cidade, pelas periferias. Tem canto que onde a poesia, onde a música acontece, a música autoral, a poesia autoral, as artes plásticas acontece que a gente nem sabe, né? Quando a gente toma conhecimento já né? Eu vejo isso muito vivo nas periferias, tá entendendo? Nos cantos mais escondidos da cidade, por todo o Brasil, né? E o ressurgimento dos saraus poéticos, né? Porque a gente, assim, eu me lembro muito bem nos anos 80, quando eu conheci toda essa turma, né? Tá entendendo? Mário Gomes, Costa Sena, meu parceiro, né? Havia uma explosão litero-musical, cenopoética por toda a Fortaleza, né? Principalmente o teatro. O teatro eu acho que era o grande catalisador da cena cultural nos anos 80, nos anos 70, final da ditadura militar, e o teatro despontava como esse catalisador da linguagem musical popular, da poesia, dos movimentos de cultura, do movimento de cultura popular do Pirambu, Mocupe, né? Mas não era só, éramos muitos, né? Muitos outros movimentos por toda a cidade. E hoje, né, essa força se ressignificou e está aí na fala continua na nossa fala e continua na fala dos meninos fazendo hip hop com a poesia forte, poderosa, vibrante, né? Meu desejo está entender a compor com eles. Aliás, eu vou compor com esses meninos. Olha, enquanto mais difícil a situação, enquanto mais difícil a vida, enquanto há mais crise, mais a necessidade de se aproximar da arte. Então, naturalmente, como você falou agora, esse movimento dos saraus, que não depende de editais, que não depende, sabe, que faz seu próprio palco, que faz seu próprio movimento coletivo. Eu não vou dizer que foi a padaria espiritual que fez isso, mas existe uma identidade, a gente sabe que já existiu isso em outras épocas, e a gente se assemelha nesse aspecto de coletivos, como se diz, produzindo arte de forma, como se diz, de movimento, né, levantando bandeiras revolucionárias, aquelas daquele tempo e as atuais agora têm similaridade, que não vou dizer que foi influência da padaria espiritual, mas que tem muito em comum. Onde é que você vê esse reflexo da padaria em tempos atuais? Em que momento da cidade, em que lugar cultural, boêmio, que lugar pode existir essa... O pessoal do Ceará, de certa forma, é um reflexo do que foi a padaria. Grande verdade essa. A gente tem que pegar e analisar o pessoal do Ceará como um filho da padaria. Né? Comeram nessa pão. Eles comeram desse pão. Né? E isso aí foi uma coisa maravilhosa, porque deixou a gente mais atenado com a própria cultura, a dar maior valor ao pessoal daqui. Eu acredito que o espírito da padaria espiritual esteve no Grupo Aranha, esteve na Massa Feira Livre e
Fratura Exposta, um grupo maravilhoso de artistas, e vários deles lá do Zé Walter, com arte moderna, intrigante, instigante. E é a arte que não se conforma, é a arte que caminha para o futuro com sinais de revigoração, de uma arte que revoluciona, que transforma. A padaria espiritual está nas comunidades da periferia, nessa força toda que vem ocupando espaço, com os saraus, com toda essa turma que se junta para fazer música, poesia, para dizer as coisas, para dizer o que pensa. Acho que a padaria está aqui hoje, pulsando cada vez mais viva, mais criativa e revolucionária. Muitos, né? Fortaleza é quase uma cidade de sarau, né? Inclusive começa a reverberar para o interior. Limoeiro teve uma fase muito boa de grandes saraus, Quixadá também começou, né? Então eu acho que Fortaleza, pô, aqui sempre teve essa coisa, né? Do encontro, por exemplo, o Grupo Clã, Grupo Siriará, né? Revista Pássaro. Todo tempo tem um movimento ocupando assim maiores espaços, né? Agora você vê gráficas, mesmo com pandemia, gráficas cheias, imprimindo livros de autores cearenses. Eu acho isso fantástico. O Ceará e a palavra têm uma relação muito íntima, né? Demais. E você vê também na sua obra, por exemplo, a preocupação com a palavra, a rima. Né? Às vezes a gente fica em outros estados, outros lugares, não tem tanto, musicalmente falando, esta riqueza do verbo, né? Da letra, da palavra que a gente encontra no Brasil de cá, nesse Ceará. Exato. Eu acho que essa mestiçagem doida que o Ceará tem, né? Eu acho que é um dos povos mais misturados do mundo, pode ser esse cearense, né? Sim. Porque a gente vem daquela essência indígena e tal ali, Com árabes. mas a mistura toda que vem de Portugal, de outros lugares, né? Você vê que a Praça do Ferreiro parece a praça lá do Líbano, né? Sim. Do pessoal, os libaneses que já trouxeram uma ideia, comunidade portuguesa, não sei o que mais. Então, isso é muito buliçoso, né? E formou um indivíduo de um DNA muito... A massa, né? O fermento que original. formou essa massa cearense, né? Essa massa de cá. Eu acho legal esse lado cearense da mestiçagem, né? Os morenos. Sim, sim. Isso tudo faz com que a padaria espiritual continue viva, pulsante, atuante, reverberando para além do seu tempo. O mais interessante da padaria é esse senso comunitário, né? Por exemplo, um poeta ele não consegue agir sozinho, né? Por exemplo, em comunidade, num grupo literário, esses escritores têm mais força, né? Então, em conjunto, eles poderiam divulgar mais seus livros, seus poemas, seus textos. Eles conseguiram se reunir para publicar um jornal chamado Pão, com muito custo, mas eles conseguiram quinzenalmente publicar esse jornal para divulgar seus textos literários, né, suas produções literárias, que ela nos ensina para hoje esse senso, né, de comunidade de escritores, que depois da padaria ocorreram outras agremiações literárias, né, a própria Academia Cearense de Letras, depois o Grupo Clã, né, Grupo Sim de Literatura na década de 60, o Grupo Siriará de Literatura. Então, essa questão de trabalhar juntos para fomentar, democratizar a literatura e as artes é o grande legado da padaria espiritual, né? E fazendo isso com muito bom humor, né? Hoje a padaria espiritual ela está dialogando muito com o Brasil, principalmente, no meu entender, com essa concepção do que é a República. Ela surge no início da República aqui no Brasil, no momento onde a gente está discutindo o fim do trabalho escravo, a construção de um regime republicano, onde a sociedade civil ela possa se manifestar, e daí então as camadas populares, as classes trabalhadoras se fazerem presentes no debate público, na cena pública, né? Algo que estava em construção no Brasil, sobretudo do final do regime militar, né? Em 85 e sobretudo com a Carta de Constituição Federal de 1988, nós temos essa preocupação de uma maior inserção mais democrática, mais popular, de caráter mais social e democrático no Brasil.
Isso se estendeu no início dos anos 2000, com os processos de democratização, de inserção dos grupos, da diversidade social que existe no Brasil, mas depois ficou comprometido, né? Principalmente de 2014 para cá, com aquelas marchas de camisa da seleção brasileira, né? Combatendo os grupos homoafetivos, combatendo a consciência negra, a construção de uma cultura negra e afrodescendente aqui no Brasil. A diversidade como um todo. A diversidade cultural, combate a toda a riqueza na sociedade e grupos ligados, eu não diria a um elemento conservador ou tradicional, muito pelo contrário, mas sim a um aspecto reacionário, de grupos que não aceitam a mudança social, a transformação social e principalmente a inclusão social. Então a padaria espiritual, no pão, para além da leitura literária, da abordagem literária, existe essa abordagem da preocupação com a construção da sociedade brasileira. Cheguem junto com eles, com a gente só morde se vocês quiserem que a gente morda. Então, venham conhecer as periferias. Por exemplo, a gente tem 12 bibliotecas populares espalhadas pela cidade de Fortaleza. Conheça essas bibliotecas, cheguem junto com o trabalho voluntário, cheguem junto doando dinheiro para manter. Porque assim, essa nossa cidade está assim, é culpa de nós todos, da sociedade. Uns mais, outros menos. Eu sei que ninguém vai salvar ninguém, mas pelo menos vão contribuir para uma sociedade melhor. E dentro desse processo de contribuir para uma cidade melhor, a gente tem que sair das bolhas. Não adianta ficar nas bolhas, não. Eu sei que é totalmente incômodo a gente dialogar com pessoas que a gente às vezes nem suporta, mas isso é necessário. Não adianta estar dentro da bolha e ir para outra bolha e ir para outra bolha. É preciso estourar essas bolhas e fazer com que as coisas aconteçam nesse sentido de contribuir para a cidade como um todo. Ou seja, vamos fermentar a massa, galera. Com um bom padeiro, de um forno, de uma padaria, fermentando a massa, a gente faz pão para alimentar espírito, alma e coração. É isso? Valeu, Baticum. É nóis. Abraço. Periferia vive. Uou! Nessa nova padaria espiritual, nessa nova palavra de ordem geral, eu faço o pão do Espírito e você cuida do delito de comer, onde e como cometer. Coma tudo que você puder, arrote e coma você mesmo até. Consuma tudo em suma, definitiva e completamente, na destruição somente deste absurdo aniquilamento, é que talvez surja um outro novo momento.